Você faz a sua parte, pensa positivo, tenta manter a fé, corrige atitudes, evita reclamar, e mesmo assim, a vida parece não sair do lugar. Nada colapsa, mas nada realmente muda. Muitas pessoas vivem esse estado silencioso em que o esforço existe, a intenção é sincera, mas o resultado não acompanha. E isso gera uma confusão profunda, porque quando nada muda, a mente começa a questionar. Será que estou fazendo algo errado? Será que falta mais força? Será que eu não mereço? Joseph Murphy ensinava algo simples e ao mesmo tempo desconcertante. Nem sempre o problema está no que você faz, mas no que está operando abaixo do nível da sua intenção. A mente consciente pode querer avançar, mas o subconsciente só executa aquilo que foi gravado como verdade. E quando essas duas camadas não estão alinhadas, o movimento externo trava, mesmo com boas atitudes. Neste vídeo, não vamos falar de culpa, nem de esforço extra, nem de pensar mais forte. Vamos olhar com honestidade para um ponto que quase ninguém observa. Porque mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você pode estar impedindo a mudança. E principalmente, como reconhecer isso sem se julgar e sem lutar contra si mesmo. Se esse tema já ressoa com você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão vivendo esse mesmo ponto interno. Fique comigo até o final, porque o que vamos aprofundar aqui pode transformar a forma como você entende o que realmente sustenta a sua realidade. Muitas pessoas chegam a esse ponto com uma pergunta silenciosa no peito: por que nada muda? Se eu estou fazendo tudo certo. Você pensou positivo, você tentou ser paciente, você orou, afirmou, mentalizou, você fez ajustes externos reais, e ainda assim a vida parece não responder. Aqui é importante dizer algo com muita honestidade. Isso não significa que você está falhando, e tampouco significa que não funciona para você. Significa apenas que o nível onde você está tentando mudar talvez não seja o nível onde a realidade está sendo gerada. Existe uma camada mais profunda operando em silêncio. E enquanto ela não é vista, o esforço se torna repetição, não transformação. Esse é o ponto que Joseph Murphy sempre tocava, mesmo quando as pessoas não percebiam. A maioria das pessoas acredita que a vida responde ao que elas querem, mas o que atua de verdade é aquilo que está sendo emitido internamente, de forma constante, mesmo sem consciência. Você pode desejar mudança, mas se o corpo ainda sustenta medo, a informação enviada é medo. Você pode desejar abundância, mas se o sistema interno permanece em escassez, é isso que se repete. Joseph Murphy explicava que o subconsciente não responde à lógica nem à força de vontade. Ele responde ao estado aceito como verdadeiro, e esse estado raramente está nas palavras. Ele vive nas sensações habituais, nas reações automáticas, na forma como você se sente, quando ninguém está olhando. É por isso que fazer tudo certo nem sempre gera mudança, porque o comando não está no esforço, está na aceitação interna. Existe uma diferença sutil e profunda entre querer algo e permitir que isso seja real. Muitas pessoas querem avançar, mas internamente ainda se sentem pequenas. Querem prosperar, mas ainda se sentem em dívida com a vida. Querem paz, mas vivem em alerta contínuo. O subconsciente aprende por repetição emocional, não por explicação racional. Ele acredita naquilo que é sentido muitas vezes, não no que é entendido uma vez. Por isso, mudar começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a observar com honestidade o estado que você tem sustentado. Não para se culpar, não para corrigir à força, mas para reconhecer onde a mudança realmente precisa acontecer. Agora fique comigo, porque a partir daqui vamos entrar no ponto mais delicado e mais libertador. Como começar o alinhamento interno sem forçar processos, sem pressão e sem se ferir por dentro. Muitas pessoas estão realmente se esforçando. Elas estudam, refletem, mudam hábitos externos, tentam pensar melhor, sentir melhor, agir melhor. E ainda assim, a vida parece não responder. Isso acontece
porque o esforço consciente atua na camada mais visível da experiência. Mas a maior parte das decisões internas que moldam a realidade não acontece ali. Existe um padrão silencioso operando por baixo. Um campo de respostas automáticas. Uma forma antiga de se proteger, de se conter, de se antecipar à frustração. Não é falta de merecimento. É coerência interna. A vida responde menos ao que você tenta e mais ao que você sustenta sem perceber. Mesmo que a mente diga agora vai, o corpo pode estar dizendo ainda não é seguro. O sistema nervoso aprende pela repetição emocional. Se houve decepção, perda, rejeição ou esforço sem retorno, o corpo registra isso como memória viva. Então, toda vez que algo começa a se alinhar, ele ativa um leve estado de alerta. Nada óbvio, nada dramático. Apenas um fechamento sutil, uma contração quase imperceptível. E o campo responde a esse estado, não porque você esteja errando, mas porque o corpo ainda não se atualizou para o presente. Mudança real não começa com força, começa com segurança. Existe uma diferença profunda entre agir corretamente e estar internamente disponível para receber. Muitas pessoas fazem tudo certo, mas ainda estão em vigilância, ainda estão tentando controlar o resultado, ainda estão esperando que algo dê errado. Isso cria uma frequência de expectativa tensa, uma energia de quase pronto, quase confiante, quase aberto. O campo percebe isso. Disponibilidade não é passividade, é ausência de resistência. Quando você solta a necessidade de provar, o sistema relaxa. E só então a realidade encontra espaço para entrar. A vida começa a responder não quando você faz mais, mas quando você para de se empurrar contra si mesmo. Quando o corpo entende que não precisa mais lutar para provar valor. Quando a mente solta a tentativa constante de controlar o que ainda não chegou. É nesse ponto silencioso que algo muda. O agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser um ponto de apoio. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque você parou de resistir ao momento. Nesse estado, o corpo relaxa a defesa. A mente desacelera a cobrança. E o campo recebe uma informação diferente. Não é força, é coerência. Pequenas mudanças internas, quase imperceptíveis, começam a gerar respostas externas maiores do que qualquer esforço anterior. Não é imediato, mas é consistente. E consistência é a linguagem do campo. Talvez a pergunta não seja: o que ainda falta eu fazer? Mas algo mais sutil, mais honesto. De onde estou fazendo tudo isso? Joseph Murphy ensinava que o subconsciente não responde ao esforço, nem à boa intenção isolada. Ele responde ao estado interior sustentado. Muitas pessoas fazem tudo certo com a mente consciente. Seguem métodos, afirmam, se dedicam, insistem, mas continuam emitindo em silêncio uma sensação profunda de tensão, um medo de errar ou uma expectativa antiga de falha. E o subconsciente não debate, ele não argumenta, ele não corrige, ele apenas aceita como verdade aquilo que está sendo sentido com constância. Não o que você afirma, mas o que você sustenta por dentro quando ninguém está olhando. Existe um ponto delicado aqui. Quando você tenta mudar a vida a partir da sensação de que algo está errado em você, essa tentativa já carrega o código da escassez. Você ora, visualiza, afirma, mas por baixo o corpo continua dizendo: ainda não é suficiente. Algo vai dar errado. Eu preciso consertar isso rápido. E o subconsciente entende isso como comando, não como punição, não como falha moral, apenas como instrução emocional repetida. Por isso, às vezes, quanto mais a pessoa tenta, mais parece distante do resultado. Não porque esteja errando, mas porque está tentando a partir do lugar errado. Joseph Murphy era claro. O subconsciente se reorganiza quando a mente entra em aceitação confiante, não em esforço tenso. Isso não significa desistir. Significa relaxar o controle interno. É quando você solta a urgência, para de vigiar cada pensamento e permanece apenas na sensação simples de: isso já está sendo cuidado. Não é passividade, é alinhamento. Nesse estado,
O corpo desacelera, a respiração encontra ritmo, a mente deixa de antecipar problemas e o campo interno começa a se reorganizar sozinho, sem comando, sem pressão, sem luta. A transformação não começa quando você faz mais. A transformação começa quando você para de brigar consigo mesmo. Talvez hoje não seja o dia de fazer algo novo. Talvez seja apenas o dia de observar com honestidade. De onde estou tentando mudar a minha vida? Do medo ou da confiança? Da pressa ou da presença? O subconsciente está sempre ouvindo, não as palavras, mas ao estado que as sustenta. A verdadeira mudança não nasce do esforço. A verdadeira mudança nasce do alinhamento silencioso. E quando isso acontece, as coisas começam a mudar, quase sem que você perceba. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas no momento certo. E lembre-se, o invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca.